Rapaz, gente, vai funcionar. Em nome de Jesus. Vai funcionar em nome de Jesus. Vai funcionar em nome de Jesus, gente. Deu um treco aqui antes. Acessando pelo laptop, mas só pelo celular. Mas vamos lá. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Que correria hoje. Correria. Gente, que correria. E como que vocês estão? Me fala aí. Obrigado, amigo. Sim, compartilha. A paz do Senhor para quem está entrando aí na live. Tudo bem com vocês, gente? Como está sendo o dia de vocês? Como foram, né? O dia de vocês? Aí no Brasil, como ainda está sendo, né? A noite. Entrou a paz. Ô, Senhor. Gente, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta para fazer para missionária? Se tiver, por favor, faz aí direitinho aí na caixinha, sabe, de pergunta. Quem quiser fazer, sente à vontade, tá bom? Que daí eu vou estar olhando aqui. Pai Senhor, Sérgio, tudo bem? Sérgio orou para mim hoje, em nome de Jesus. Obrigado pela sua oração. Amém. Entrou, oi. A paz do Senhor. A missionária já entrou, gente. Cheguei, lindo. Ei, que bom. A paz. Vamos aqui. Consegue me ouvir? A paz do Senhor. Boa noite, princesa. A paz do Senhor Jesus. A Tudo bem, paz. coração? Tudo bem, graças a Deus e com você? Graças a Deus, meu amor. Sim, estamos rompendo pela misericórdia. Ai, Como é que que tá o bom. climinha aí na Suíça? Aqui tá friozinho, né? Mas assim, tá melhor do que o ano passado. Tá um frio que a gente aguenta. Glória a Deus, glória a Deus. E como é que tá por aí no Brasil? Chuva, pelo menos Goiânia, muita chuva. Sim, ai, que delícia, né? Muito, clima muito gostosinho, viu? Pensa, em plena sexta-feira, chuvinha, a coragem tá pouca. Sim, olha, nós entrou combinando, hein? Tu viu, meu amorzinho? É a mesma graça, ô Jesus cheiroso. Ai, você pode falar um pouquinho sobre você, sobre um pouco, assim, resumindo um pouco a sua história e o de hoje, assim? Então, minha preciosa, pela bondade eterna do Senhor, né, entreguei minha vida para Jesus com 16 anos de idade, eu conheci Jesus. E com 17 eu iniciei a obra da pregação. Então, hoje, por bondade e graça, nós estamos aí com 26 anos de ministério, anunciando o evangelho no Brasil e no mundo. E confesso, meu amor, que não tem sido fácil, né? Temos vivido dias difíceis, dias de grande aflição e grandes dores. Essa é a minha verdade hoje. Sim. Mas eu entendo que nesse cenário que o Senhor Jesus propôs para que eu entrasse nele, ele tem um propósito maior. Eu acredito que a Bíblia vai dizer em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem. E Deus não perdeu o controle da nossa vida e da nossa história. Então eu sigo assim, caminhando, anunciando, buscando graça a Ele para que venhamos conseguir terminar, concluir o ministério que Ele nos confiou. Então, hoje, com 26 anos de ministério, pregando no Brasil e no mundo, e um ministério de dores. Eu poderia dizer que é um ministério de muitas dores. Se eu colocasse o nome do meu ministério hoje, eu ia dizer assim, vencendo através da dor. Uau!
Uau. Já pensou assim em desistir ou nunca passou isso na sua cabeça? Não, Nunca passou? não, nunca passou, não. Assim, a obra que Deus fez na minha vida foi uma obra muito libertadora, é algo muito lindo, extraordinário que Ele fez, né? Eu me comparo muito, inclusive tem hora que eu me pego pensando que desde quando eu conheci o texto, que foi o texto que foi usado para o dia da minha conversão, de João capítulo 4, aonde conta a história de Jesus e a samaritana, Sim. eu, eu me identifiquei muito com a história dela, porque Jesus teve um particular comigo. De fato, uma mulher que estava frustrada, uma mulher que estava assim, abandonada, uma mulher solitária, e com tantas cicatrizes, tão nova, mas com tantas dores, né? Com tantas desistências, porque naquele período eu estava de fato querendo desistir da vida, eu não queria mais viver. O cansaço na alma era muito grande. E de repente eu encontro Jesus num caminho improvável, num lugar improvável, num cenário improvável, e parece que ali era só eu e ele. A igreja estava repleta, mas era um momento meu e Jesus. Então, o que ele fez na minha vida foi algo tão extraordinário que eu não consigo me ver hoje sem Cristo. E nesses 26 anos, graças ao Eterno, eu nunca pensei em abandonar a fé, eu nunca pensei em desistir do ministério, ou o que é o mais profundo ainda, desistir da presença do amigo Espírito Santo, desistir de Jesus. Não, 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 não. Glórias a Tá Deus. doendo, mas tô avançando. Tá machucando, mas eu tô indo. Eu tô arrastando, mas eu quero chegar. Eu não quero nunca abandonar o Eterno em momento algum na minha vida. Esse é o meu Glórias a cenário. Deus. É, graças a Deus. Mas você é do interior de Goiás, é isso? Eu sou nascida em Goiânia. Ah, ok. Eu também sou de Goiânia. Ah, coisa bonita, gente. Oh, glória a Deus. Eu nasci aqui na cidade de Goiânia. Meu testemunho, praticamente, da minha juventude toda, eu vivi aqui, nessa avenida chamada Anhanguera, no centro de Goiânia. Então, assim, as minhas dores foi muito nesse local. Então, Aham. quando eu me casei em Brasília e já fui morar lá. Fiquei 23 anos morando em Brasília e tem 3 que Jesus me trouxe de volta para Goiânia. Ah, ok. Então você está no momento em Goiânia. Isso. Ah, ok. E você já veio para cá, para Suíça, pregar? Você já... Não, ainda não, meu amor. Ainda Eu, não. Espero que a ainda gente não. se encontre em breve. Eita, já deu certo. Vamos deixar uma data marcada para nós estarmos aí nessa terra, fazendo um trabalho lindo com mulheres, né? Que Jesus me Sim. deu. Jesus me deu esse projeto, como eu disse para você, o Ministério de Dores. Eu estava saindo de uma depressão profunda quando eu Sim. passei pela separação do pai das minhas filhas. Eu entrei num processo muito doloroso, muito complicado, e eu me vi de fato em cima de uma cama que eu não conseguia reagir a nada. Então, quando Jesus me levantou desse cenário, ele me deu um projeto lindo. Inclusive, usou uma missionária da Espanha. Olha. Ela me ligou falando no espanhol que a obra que Deus tinha na minha vida era muito grande e que as minhas dores curariam. E aí foi Sim. quando nasceu esse projeto lindo que eu faço aqui no Brasil, já fiz em alguns outros estados, bastantes estados brasileiros, que é que eu seja todo dia como um girassol, Uau. baseado em Filipenses 3:13, que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Porque é justamente isso, o cenário atual que nós vivemos hoje, que tem Uhum. paralisado, é olhar para trás, que fala-se de depressão, é você ficar pegado muito às dores, ficar pegado muito ao cenário do abandono, ao cenário do desprezo. Quando nós entramos nesse cenário, de fato, né, nós acabamos entrando na depressão. E quando nós temos o excesso de futuro sobre a incerteza do que será, nós entramos para o cenário já da ansiedade. Então, esse versículo, ele fala muito sobre isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Ou seja, existe um propósito maior, existe algo extraordinário que o Senhor já escreveu para as nossas vidas. O que é que Ele quer que nós façamos? Avança. Independente do cenário, não pare. Independente do que está acontecendo, prossiga. Isso é o que Jesus tem estabelecido para as nossas vidas. Então, esse projeto nasceu de uma forma linda e temos alcançado muitas mulheres feridas, meu amor. Pensa na quantidade de mulheres que Deus tem levantado na terra com cura, com libertação, entendendo que as dores não podem, a dor tem até o poder de me paralisar, porque tem dores tão profundas que nos paralisam. Tem dores que a gente vive que a gente não consegue avançar. E ela tem o poder de paralisar, mas quando eu olho para frente, eu vejo uma promessa.
O que é que Deus tem através dela? Qual é o cenário? O que é que Ele quer me ensinar através dessa dor? O que é que Ele quer passar para mim através disso que eu estou vivendo? E ao olharmos, colocarmos os nossos olhos em Jesus. Então, esse é o objetivo maior do Evangelho, né? Nós entendermos que tudo em nossa vida é um propósito, por mais que doa, por mais que machuque, por mais que nos sangre. O Senhor quer nos ensinar coisas grandes através disso. E eu entendi, né? Você já tem livros? Eu estou atrasada. Deixa eu te contar. Eu comecei a escrever 2 livros. Inclusive, o tema dela é o que te impede de te ver a glória de Deus. É porque eu te vi com um livro e você falando, né, ensinando, dando esse ensinamento para as mulheres, igual você falou aí, para as mulheres, eu vi você sobre um palco muito bonito, sabe? E você ensinando, e você com o seu livro. Por isso que eu te perguntei se você tem seu livro. Pois é, minha preciosa, estou atrasada. Eu tenho com ele pela metade. Eu preciso dar continuidade a esse projeto que o Senhor já me deu essa ordem. Mas como eu disse para você, veio cenários da minha vida que parece que me paralisaram. Sim. Veio dores assim que me paralisaram. Então eu estou me reerguendo, né? Tem apenas 7 meses que eu devolvi o meu filho ao Senhor, que para mim foi a dor mais difícil da minha vida e da minha história. Oh, meu Deus. Ele faleceu. Tem 7 meses. 7 meses. E quantos anos ele tinha? 27 anos e 5 meses. 27 anos. Conhecido como meu bebezão. O único filho? Não, meu primogênito. Primogênito. Não sei se você chegou a ouvir o testemunho da minha história. Eu escutei ontem, né, um testemunho, né, tipo, mas não do filho, foi um outro testemunho, foi um dos primeiros, antigo, creio que eu escutei, você saiu, tipo, de interior lá de Goiânia, até chegar, aí você casou também, aí parece que você tinha casado de novo, era isso, correto? Não, meu testemunho é muito forte. Eu não sei se foi bem esse que você assistiu. É Testemunho Impactante no YouTube. Isso, eu vi um sim, né? Que eu tava vendo, até compartilhei com meu amigo que tá aqui. Falei, eu tô agora assistindo, ó. É o Né, Valdeci? Valdeci? Eu compartilhei com ele ontem, eu tô aqui assistindo o testemunho da Então, missionária, né? Aí eu só que fui eu tinha mãe aos visto 14 um, anos. sim, ok. Então foi um dos mais antigos que eu assisti, então. Foi um dos primeiros testemunhos que nós contamos, foi Isso. esse. Então, através desse meu bebezão, desse meu filho que eu tive, que eu falava que o Bruno era só meu. O Bruno era só meu. Mas ele faleceu de quê? Hoje eu não estou podendo ainda falar, meu amor, porque existem muitas coisas que eu não posso hoje abrir, porque eu estou vivendo um cenário de... Ai, Jesus, como eu vou expressar isso? Foi falado algo na internet que não é verdade, entendeu? Então, ainda Entendi. não chegou o tempo de eu abrir plenamente o leque do que aconteceu. Ok. Mas uma certeza eu tenho, que através da partida do meu filho, muitas coisas virão à tona. Através da ida do meu filho, muitas coisas virão em evidência, né? Sim. Então, eu preciso estar nesse momento. Inclusive, acho que é a primeira live que eu estou fazendo depois desse cenário, né? Falando acerca disso. Mas, em breve, Respeito. meu Se não amor, quiser em falar, breve... respeito, a gente muda de assunto, Não, porque é claro, claro. forte. É porque, assim, é algo que, de fato, depois eu falo até com você em particular, um pouquinho, né? Então, hoje eu não posso abrir isso, porque tem muitas coisas em questões que me privam de falar acerca da partida do meu filho. Porque foi colocado algo que não foi verdade, entendeu? Ah, Muita entendi. gente... Ixi, houve muitos sites mentirosos, muitas coisas que As levantaram em pessoas questão. são demais. Inventa, né? Inventa muito, né? Para prejudicar, né? E, nossa, Não, e o a sua cenário veio dor, para e eles não amoecer. preocupavam com a sua dor, né? Uma dor de mãe, Nossa. Olha, Foram muito maldosos, a realidade é essa. Foram muito nossa. maldosos comigo. Mas eu acredito que até nisso Deus está, porque às vezes o Senhor permite um vento de uma velocidade, uma força tão grande só para aprofundar as nossas raízes, né? Porque inimigo já tentou muito. Eu acredito que se eu fosse, no caso, você entrevistada hoje, eu teria muitas coisas que eu estaria aprendendo com você acerca dos ventos que você enfrentou, superou e supera para estar onde você está e viver o que você está vivendo hoje, né? Exato, sim, Então, exato. eu acredito exatamente nisso. Deus permite esses ventos para mostrar, igual aconteceu com Jó. A vida dele estava tranquila.
Havia uma calmaria, havia festa na casa, havia uma comunhão extraordinária com os filhos. De repente, Satanás entra no cenário e Deus diz, viu ele lá? Ou seja, quando Deus traz o seu nome em evidência, o inimigo se enfurece, porque uma coisa é você falar a meu respeito. Tudo bem, ok. Outra coisa é quando Deus dá testemunha acerca de você. Tu viu lá minha serva? Tu viu lá, ela está se esforçando. A fidelidade dela já passou por isso e não me abandonou. Já passou por isso e não voltou. Já passou por isso. Aí o inimigo diz, agora então vamos botar para moer. Diz, pode ir lá. Ela vai permanecer adorando. Ele vai permanecer adorando. Então, assim, Deus olha e fala assim, chama para o desafio. Sim. Né? E mostra que de fato ele é na nossa vida, mostra que de fato o Senhor tem feito coisas grandes através de nós e em nós, para que a nossa raiz seja aprofundada. Mas eu acredito que muito em breve vai acontecer um culto de ação de graças que eu falei ao Senhor, onde eu vou falar disso. Vai vir a nível mundial, viu? Já tem jornalistas que já entraram em contato comigo, que já estão falando sobre. E vai vir a nível mundial. E eu digo uma coisa, amor. O nome de Jesus continuará sendo glorificado na minha casa e na minha família. Porque ele chegou chegando e veio para ficar. Glórias a Deus, olha. É muito lindo esse seu ministério, muito lindo. Como Deus te usa, sabe? Quando você está pregando também, quando Deus está te usando, essa unção, sabe? Qual foi a sua primeira? Você lembra ainda lá nos tempos atrás, a sua primeira? Nossa. Lembra? Como que você sentia? Você falava assim, meu Deus, o que que é isso? Eu gostaria de saber. Quando eu fui para a igreja, eu ficava admirada com tudo. Tudo para mim era muito lindo. Até o sorriso das irmãs. Eu falava, gente, essas mulheres diferentes. Meu Deus do céu, tem um negócio diferente dessas mulheres. E eu comecei a orar, clamando no céu que eu queria isso também. Sim. Aí eu cheguei até a perguntar na época para a sogra, perguntei como é que fazia, né, para cantar. Aí eu ganhei um playback, comecei a ensaiar esse playback na minha casa. Era um playback da Aline Barros. Isso, meu amor, eu estou dizendo para você de algo há 26 anos atrás, né? E eu estou ensaiando lá em casa, ensaiando um hino assim muito forte, e a primeira vez, aí chega uma irmã para me visitar. Quando ela chegou, eu estava cantando igual um sabiá. E ela falou assim, você vai cantar? Eu digo, vou. Ela disse, mas tu vai cantar esse hino? Eu digo, vou. Ela disse assim, não é difícil demais. Eu falei, mas eu vou cantar ele. Ela disse, mulher, esse hino é muito difícil. Eu falei, não, mas eu vou cantar ele. Ela, mulher, ensaia a outra. Eu digo, eu vou cantar ele. E aí, resumo da boa obra. Naquela época, a Assembleia de Deus, eu já estava em Brasília. Imagina a Assembleia de Deus há 26 anos atrás. Era muito fechada, né? E o meu pastor na época, o pastor Souza, ele era um militar aposentado, então ele era muito rígido. E era daquela, tinha que mandar um papelzinho para ter oportunidade, para pedir oportunidade. Sim. E eu mandei esse papelzinho. Quando ele olhou, ele olhava para mim e olhava para o papelzinho. Irmã Adriane, a senhora quer cantar? Eu disse, eu quero cantar. Aí ele me deu aquela oportunidade para louvar o primeiro hino. Menina, eu levantei. E cantei aquele mais difícil, Aline Barros. Dormindo em meu leito, em sonho encantado. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Nossa, lindo demais, gente. Eu cantei. Jesus me ajudou do início ao fim, mas eu digo, quando era para sentar, quem disse que eu sentei? Eu paralisei, não conseguia sair do lugar, com o microfone na mão, olhando para a igreja.
e tipo, e nada de conseguir sentar. Aí, de repente, Deus levantou uma alma vivente que me socorreu naquele momento. Sentei. E esse foi o primeiro louvor. E eu comecei no louvor. Aí eu disse, meu Deus, e agora eu quero pregar. Como é que vai para pregar? Eu disse, não, para pregar é mais difícil. Eu disse, como é que é? Não, aí você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar. E assim eu comecei, né, a entrar no jejum. Eu consagrava todos os dias. Leitura da palavra era 4 horas por dia que eu lia a Bíblia. Eu mergulhei mesmo. Aí quando foi me dado para ministrar, eu ministrei em Romanos, capítulo 2. Minha flor, que fala sobre os julgadores, que fala aqueles que julgam o servo alheio. Mano, aí eu pregava, achava que tinha pregado meia hora, tinha pregado 5 minutos. Uau! Pregava e pregava 6 minutos. Aquilo é uma aflição. Nossa. O relógio parece que ele não estava me favorecendo. Eu disse, como é que é isso? Mas assim, conseguimos vencer aquela primeira ministração para a glória de Deus. Depois dessa vieram muitas, e aí foi ficando mais tranquilo, né? Porque a gente vai pegando uma certa segurança. Sim. Mas se você me perguntar hoje, Dri, e aí, você tá calminha para pregar? Não, meu amor, toda vez que eu vou ministrar, me dá nervoso, eu tenho que ir no banheiro umas 2, 3 vezes, e é daquele jeito. Jesus! Tanto para 5 pessoas quanto para 5 ou 30 mil. É a mesma coisa. A aflição Mas é a depois de mesma, muitos anos, depois de, assim, sério? Porque eu te acho tão, assim, tão à vontade no palco, né? Pregando minha nos amiga, vídeos. só Jesus. A gente esconde atrás do sorriso nervoso, mas quando termina, eu chego tremo as carnes, eu dobro o joelho assim, eu digo, Jesus, não chama eu agora não, porque as pernas não vai não. Não, eu Aí eu disse, confesso que eu estava nervosa, né? Eu confesso que eu estava nervosa para a entrevista com você. Para ver se nós somos uma mulher tão de Deus, meu Deus. E eu orando, meu Deus. Dê sabedoria. Haja graça ali, Senhor, nesse meio. Oh, meu Deus. Porque, assim, para mim é uma grande honra estar te entrevistando, sabia? Porque, assim, esse podcast, ele começou agora, recém. Foi dia 4 de janeiro, né? coisa Então, assim, linda. é uma grande honra, uma oportunidade muito grande que o Senhor está me dando, né? Está trazendo para escutar aqui na Suíça. E tem gente que mora aqui, que são brasileiros, que estão aqui na live. Já deu um oi aqui, estão ouvindo. Então, assim, eu creio que sim, que Deus tem uma grande obra com esse ministério, com esse podcast, para alcançar vidas, né? E através, tipo, de você, meu Deus, me deu uma grande oportunidade, Glória a sabe? Deus. E é uma honra para mim poder estar te conhecendo. Que maravilhoso isso, que privilégio é para mim. Porque isso é raro, é muito raro isso acontecer. A sua humildade, muito humilde de coração, a sua humildade, sabe, de querer, sabe, eu te convidei e você aceitou, falou, meu amorzinho, eu participo, né? Falei, gente, que humilde, um coração bom. Isso tem sido para poucos, né? Hoje em dia, porque o amor está se esfriando. Aliás, o amor já se esfriou, então é poucos. E isso para mim é uma grande honra. A honra é minha. Já quero deixar claro aqui, saber que é um projeto que já nasceu grande, né? Tem coisas de Deus que já nasce grande, não tem como. E como nós olharmos assim, o cenário de José era um cenário comum, até o dia que ele sonhou. Mas ele ainda estava na casa do pai, mas ele já estava gerando um sonho muito grande. Então é isso que eu falo para você. Esse projeto que Deus confiou na sua vida, esse podcast, é para alcançar muitas outras vidas. Quantas pessoas estão na live? Eu quero pedir com muito carinho, vocês que estão aí, comece a compartilhar. Vai compartilhando com as pessoas, porque eu sei que às vezes a gente precisa só de uma palavra. Não é fogo descendo do céu, não é um redemoinho. A gente precisa, às vezes, de uma palavra suave do Altíssimo para poder acalmar o nosso coração. Então, com muito carinho, seja você um compartilhador, comece a chamar o povo, né? Tem muito tempo que eu não entro online, o Senhor está me permitindo voltar agora, com um objetivo muito maior, e eu agradeço a Deus pelo convite, meu amor, porque é o céu que faz lembrar de nós, e eu me coloco aqui à disposição, que sempre que você quiser e precisar de mim, vai ser uma honra somar com você nesse projeto lindo, viu? Obrigada. Eu me coloco aqui à disposição do teu ministério, do chamado, para a gente somar, porque juntas somos mais fortes, para a glória do Senhor. Verdade. Ah, obrigada. E quando eu vim na Suíça, por favor, fique aqui em casa. Vai ser uma
Rafa, vamos começar a organizar isso aí, depois você pega meu WhatsApp, vamos fazer Sim, uma ponte, porque tem uma amiga sim, minha também que está em Portugal, em Lisboa, e sim. ela também está querendo fazer esse período. Ela falou, Dri, eu quero que você fique aqui pelo menos 20 dias. Tem muita gente aqui que tem vontade de conhecer, de ver o testemunho. Eu digo, não, nega. Inclusive, ano passado estava organizado para o mês de março. Sim. Mas aí, com esse projeto todo, com esse processo todo da pandemia, aí veio e mudou todas as nossas rotas. Mas que o Eterno, através dessa aliança que o Senhor está nos dando, vinha permitir que seja agora, nesse ano. Aí a gente vai aliançar juntinho com a Lucinha, que é uma cantora linda que está aí. Depois eu quero unir você também com ela, tá? Uma Amém. filha minha na fé. Ela é maravilhosa. Eu não sei se você lembra daquele grupo do Axé Blonde, que eram 5 loirinhas. Axé Blonde. Tem É, cinco loiros, não sei, não tô lembrada. mas depois você dá uma pesquisada, ela era Sim. vocalista. E graças a Deus, o Senhor, por bondade e misericórdia, usou nossas vidas para estar trazendo ela para Jesus. Amém, glória a E o Deus. primeiro CD que ela lançou foi exatamente esse, Canto para Jesus. Ela mudou tudo Olha! e hoje Aleluia! está aí, casada com um pastor, ela é pastora, tem um ministério juntos, e eu Gente! quero aliançar vocês também. Ai, Pra por gente... favor! Vamos ficar aí unidos aí. Eu quero formar uma Vamos, mana, aliança. vamos, já deu, foi certo, Ai, coração. O Valdeci tá aqui agoniando nós, viu, princesa? Para nós falarmos um pouquinho. Tô de olho em tu, Valdeci, tu é meu mano de câncer, já te conheço, viu? Para falar um pouquinho da cura do câncer. exato, sim. Vou botar Eu o telefone acredito aqui que para foi esse carregar. aí que você acabou assistindo um dia. Sim. Aí. Pronto. Então, assim, Valdeci, todo esse processo aconteceu justamente na minha conversão. Porque eu sempre queria... eu acho que eu era um pouco Ezequiel. Só que Ezequiel tinha medo de descer as águas profundas, né? O Senhor o convidava a descer. E eu não, eu já convidava Jesus a me mandar ir. Eu falava assim, Jesus, eu quero cantar, Jesus, eu quero pregar, Jesus, eu quero ganhar alma, Jesus, eu quero falar do teu amor, Jesus, eu quero fazer isso. Então, eu sempre, né, eu quis ver o extraordinário de Deus, porque tudo que eu ouvia, eu não podia aceitar menos do que isso. Sim. E eu renunciava por isso, eu queria viver o sobrenatural. E com apenas 19 anos, eu fui numa conferência missionária em Brasília, estava ministrando um pregador que hoje, muito amigo nosso, ele falava acerca do ministério e vocação do profeta Isaías. Então, quando ele falava acerca desse ministério, quando ele chegou no capítulo 6, verso 8, disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu ouvi esse texto, ele falou assim: Jesus, Deus está nos desafiando, Deus está nos convocando, Deus está nos convidando. Quem quer ir no nome dele? Quem quer fazer a obra no nome dele? E eu lembro que tinha mais ou menos umas 8.000 pessoas, eu no banquinho lá atrás, sabe? Novinha. E eu comecei a gritar lá: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, eis-me a mim. E a resposta de Jesus foi: negócio fechado. Naquele momento, Jesus assinou minha carteira para a obra missionária. Olha! Glória a Para Jesus, um glória. patamar mais doído, minha princesa. Então, pouco tempo depois disso, eu acredito que 2 anos se passaram, e eu estava gestante. E eu fui convidada para louvar numa igreja, e enquanto eu louvava, Deus começou a derramar uma graça muito grande, uma presença muito gloriosa, por sua bondade. Só que enquanto eu estava louvando, eu comecei a ter hemorragia. Nossa. E eu adorando e a hemorragia, e a glória de Deus descendo, eu digo, Jesus, no pensamento, eu paro de cantar, eu continuo, Jesus, continua. E eu arrochei. E eu adorava o Senhor e a hemorragia escorrendo. De repente, no final do louvor, a minha sandália no dia era branca. Ficou banhada de sangue, uma poça de sangue desceu na minha sandália e ninguém via nada, porque crente cheio do Espírito Santo não vê nada, só quer ver glória. E assim, aí eu comecei a falar para Jesus: Jesus, se eu paro de cantar, eu continuo. Jesus, continua, porque eu gosto de te ouvir e me adorar. Oh, minha santa. E eu continuei adorando o Senhor. Eu falei para a igreja: irmãos, orem por mim, porque eu estou grávida e estou sangrando. Oh, glória, a Joana está dizendo que veio esse testemunho. Então, assim, na hora que eu terminei de louvar, já tinha um carro me esperando para levar para o hospital. E quando eu chego no hospital, o médico disse para mim assim: Adriane, eu tenho uma notícia para lhe dar. Você perdeu o bebê e nós descobrimos um câncer no teu útero. Meu Deus. Nossa, eu tava pior todinho. Então, assim, enquanto ele falava, eu fiquei internada 8 dias.
só no soro, porque a cada 2 dias eu entrava no centro cirúrgico para fazer curetagem, porque o médico dizia, não pode ficar nada. E eu magrinha, quando eu saí do centro cirúrgico, bem magra, magra mesmo, a primeira pessoa que eu encontrava, eu começava a dizer, Jesus te ama tanto, mas Jesus tem uma obra tão linda para fazer na sua vida. Na minha pouca força, eu queria anunciar o céu. Na minha pouca força, eu queria anunciar a grandeza de Deus. E eu começava a ganhar as vidas dentro do hospital. Inclusive, o médico, ele foi para o meu quarto e disse, fala para mim desse teu Jesus, me fala dele. Eu comecei a pregar o evangelho e a glória de Deus desceu ali. E ele me deu um encaminhamento após isso para eu tratar no Hospital Agarrão, Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. Toda quarta-feira de manhã eu tinha que estar no hospital para fazer o exame, para ver se o câncer não avançava. E passando-se um mês, mais ou menos, eu fui de manhã para fazer o exame, como de costume. Só que nesse dia eu tive que passar pelo médico. Quando eu chego lá, doutor Ângelo Parras, ele virou para mim e disse... E olhando para mim, eu muito novinha, eu tinha 22 anos, e ele fazendo uma prescrição médica, eu olhava para mim e falou assim, Adriane, então, o câncer avançou muito e eu estou fazendo uma prescrição para te internar domingo, porque segunda-feira você vai começar o processo da quimioterapia. E ele fazendo a prescrição e as lágrimas começaram a escorrer. E ele olhou para mim e disse, não chora não, tem solução para o teu problema. Eu disse, doutor, eu não estou chorando de medo. Eu estou chorando porque eu não sou digna da obra que Deus está me chamando para realizar para Ele. Então, eu quero dizer para alguém que está nessa live agora, talvez você está olhando o cenário, vendo sua adversidade. Jesus está dizendo, muda os teus olhos. Jesus está dizendo para você, olha para a obra extraordinária que eu estou te chamando para fazer para mim. Olha o que eu estou separando para você vivenciar. Se eu te escolhi, glorifica meu nome, é porque você tem estrutura para suportar. Ai, Jesus, eu era lá do Pepita, sim, eu congreguei lá nesse período. Algumas pessoas dizendo, eu lembro, eu congregava lá. Então, assim, quando eu peguei os papéis da internação, eu saí no corredor cheia de Deus. Eu estava sentindo uma presença extraordinária do Senhor na minha vida. Acho que alguém olhava e dizia, alguém da família dela deve ter morrido, só pode. Meu Deus. E era presença. Quando eu saí no estacionamento, Jesus falou comigo assim, filha, não temas. Porque para salvar o carcereiro, Paulo teve que descer até o cárcere. E eu serei contigo lá. Então, você está entendendo o cenário? O importante não é o cenário, é quem está com você nele. O importante não é onde você está entrando, mas quem está te levando a entrar nesse cenário. É ele que está te conduzindo. Então, eu liguei para o meu pastor, eu digo, meu pastor, aconteceu assim, assim, assim. Ele disse, fica tranquila, minha filha. Deus está no controle. Eu digo, está mesmo. Está mesmo. Aí, então, quando foi numa sexta-feira, isso foi numa quarta, na sexta-feira começava o nosso congresso de mulheres, e somente eu e outra missionária, a missionária Renata, que ia entrar com as bandeiras. E o engraçado é que eu não sabia tema, não sabia nada, porque sempre agendada na correria. Quando eu cheguei, já era na hora de entrar. Quando nós duas entrou, que eu olhei a faixa de uma extremidade e a outra, naquela igreja, estava escrito Lucas, que disse, não me falha a santa memória, acho que Lucas 1, 38, Lucas 1, 28, 1, 30, só sei que estava escrito assim, cumpra, eis aí a serva do Senhor. Aleluia. Segundo a tua palavra. E eu desabei. Jesus falou comigo aquilo ali para me preparar para ir para aquele cenário daquele hospital. Então, quando eu cheguei no domingo para ser internada, que era por volta de 18 horas, que eu ia dormir para começar a quimioterapia no segunda-feira de manhã, eu falei para meu pastor no caminho, eu digo, meu pastor, já estou indo, viu? Ele disse, minha filha, fica tranquila, porque Deus está te levando para a hospedaria. Eu disse, ele está me levando para a hospedaria, eu quero um quarto só para mim. Eu quero orar, quero ler Bíblia, eu quero um quarto só para mim. Só que quando eu chego no Hospital Agarrão, me colocam no pronto-socorro, num quarto com mais 4 mulheres, 5 comigo, todas com câncer, só que algumas com câncer em estado avançado. E eu ali naquele quarto, a enfermeira era muito bruta, muito grossa, fica aí, tá? Eu disse assim, e eu sentadinha ali, olhando para aquelas mulheres, eu digo, Jesus, já que eu tô aqui, eu vou adorar. E comecei a cantar baixinho naquele quarto. Comecei a adorar o louvor da Cassiane, com muito louvor. Eu comecei a cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oh, Jesus.
Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aí uma moça começou a dizer assim, dá para a senhora cantar mais alto para a gente ouvir? Eita. Eu disse, agora, basta somente Uau. esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Aí a moça disse assim, a senhora ora por mim, porque eu estou desviada, eu quero reconciliar com Jesus. Eu digo, Uau. quando eu orei por ela, a outra moça do lado disse, mas se a senhora orar por ela, só pode orar por mim também, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu digo, posso. Aí a outra, a senhora pode orar por mim? Posso. Aí ficou no cantinho uma senhora chamada Maria Aparecida de Bom Jesus da Lapa. Uau, 54 anos. Aí ela disse, aí eu perguntei para ela, e a senhora? A senhora quer Jesus ou quer o milagre? O dono do milagre, o milagre. Ela disse, minha filha, eu quero os dois. Falei, a senhora é muito esperta. Quando eu terminei de orar pelas 4 vidas, a enfermeira, que era bruta pra moer, mana, chegou na porta e disse assim, Adriane, eu digo sim. Ela disse, vamos, seu quarto está lhe aguardando no oitavo andar. Era um inimigo, né, na verdade, né? Sim, mas só porque, assim, Deus às vezes nos faz provocar para ver como nós vamos reagir naquele cenário. Tudo é Deus. Tá entendendo? Eu quero ver como que você vai sobressair aí. E só que daí, de repente, quando eu fiz aquilo que Jesus queria que eu fizesse, a moça chegou transformada. Ela chegou e disse, vamos, porque o teu quarto está preparado no 8º andar. Ainda pegou minha mala. Eu falei, Jesus, tem até serviço de quarto. Ela me levou para aquele quarto, era um quarto só para mim. Comecei a glorificar, exaltar e resumindo a boa obra. Na segunda de manhã, a enfermeira veio me aplicar quimioterapia. Quando ela aplicou, ela veio falar para mim assim, olha, você vai ter náusea, vamos, tontura, teu cabelo vai cair, vai acontecer isso, isso. Luísa, depois eu quero você aqui comigo, você vai tocar uma canção. No finalzinho aqui, eu quero que você pegue o violão e nós vamos encerrar adorando. Então, assim, ela disse para mim que tanta coisa de Jesus de Nazaré, o que é isso? Eu falei, não vai acontecer nada disso comigo, não. Ela disse, por quê? Eu falei, porque eu estou debaixo da mão de um Deus poderoso. E aonde a mão dele está, ninguém toca. Ela disse, eu quero ver. Eu falei, Jesus gosta de mostrar. Então, quando ela me aplicou, adormeceu cintura para baixo. Eu digo, Jesus, olha para aqui. Que é isso, Jesus? Senhor. Aí eu comecei com o Espírito Santo, foi Jesus, ela está me olhando. Olha lá, Jesus, ela está me olhando. Aí o Senhor chegou para mim, igual em João 5, quando ele levanta o paralítico do tanque. Levanta e anda, rapaz. Aí eu comecei a evangelizar, comecei a orar, comecei a clamar. E Jesus, eu orava pelas vidas, Jesus curava o povo ia embora e eu ficava. Olha. Então, quero dizer para alguém, eu sei que você tem orado por vidas que têm alcançado o milagre, talvez o seu ainda não chegou, mas Jesus está dizendo que fez a diferença na vida de Ana foi a constância. Toda vez que ela subia para Siló, ela subiu humilhada, mas chegou um dia que ela desceu honrada, porque ela não gerou somente um homem, ela gerou um profeta, um sacerdote, um juiz. Então, eu quero dizer para alguém, talvez você não está entendendo o teu cenário hoje, tu está dizendo, meu Deus, tantas vidas que estão recebendo, eu oro, eu consagro, eu busco, e o Senhor abençoa tantos, a minha hora não chegou. É porque Jesus manda dizer para alguém, é porque o que vai nascer de você é extraordinário, você não está gerando nada comum, por isso que está lhe acrescentando dores, por isso que está lhe trazendo dores tão profundas, é porque o que está vindo na tua vida é o extraordinário. Deus está dizendo, não desista, não para a obra, não pare de fazer aquilo que Ele tem determinado sobre a tua vida. Você é um canal de bênção. E sabe por que o teu tempo é mais duradouro do que os outros no deserto? É porque Ele sabe da tua persistência, que você não vai desistir, que você não vai recuar, que você não vai abrir mão. Ele sabe que você suporta sol, Ele sabe que você suporta chuva, Ele sabe que você suporta afrontas, e Ele olha para você e diz, eu conto contigo nesse cenário. Então, não olhe para o cenário dos outros, olhe o cenário que Ele te colocou para levantar vidas. Glória a Deus. Então, as pessoas recebiam o milagre e voltavam para casa, e eu continuava lá. Geralmente nos hospitais, não sei se você já ficou internada, geralmente 10 da noite, eles dão uma sopa pra gente lá, ou um caldinho, ou um creme de farinha láctea, e apaga a luz e todo mundo vai dormir. Só que no meu quarto era diferente. Dava 10, nada, dava 11, nada, 12, nada, 1 da manhã, 2, 3 da manhã, a luz continuava acesa. Por quê? Acontecia vigília.
Ia pacientes, ia médicos, ia enfermeiras para o meu quarto, cantávamos, orávamos, proclamávamos, ministrava, e Jesus fazia milagre naquele lugar. Aleluia. Oh. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 10 dias fazendo quimioterapia. Até o tempo que Jesus colocou uma senhorinha no meu quarto com a filha. E eu ganhei as duas para Jesus. Porque você quer ser crente, andar com crente, meu filho. Eu digo pra tu, andar com crente faz você ser crente, viu? Aleluia. Porque o discípulo ninguém prestava, mas foi só andar com Jesus para prestar e virar discípulo dele. Mime Jesus andando na terra. Seguidores de Cristo andando na terra. Por quê? Porque aprenderam porque estavam andando com ele. Verdade, é verdade. Então, aquela senhora se converteu. E, de repente, assim, já estou concluindo por causa do horário também, meu amor. De repente, aquela moça chegou para mim e disse, missionária, eu preciso ir no laboratório, numa segunda-feira, buscar os exames de mamãe. A senhora fica com ela para mim? Eu digo, fico. Aí, de repente, ela... Eu falei, não, já que você vai no laboratório, pega meus exames que estão lá também, que estão atrasados. Aí ela anotou meu nome. Não, missionária, eu pego sim. Tudo bem, ela saiu umas 7h30 do quarto. Quando deu mais ou menos 8 horas da manhã, a porta do elevador abriu no 8º andar. Desceu daquele elevador uma senhora de 74 anos, com os cabelos branquinhos, missionária Margarida. Quando ela desceu com a Bíblia no peito, ela desceu marchando. E ela veio no corredor marchando. Por isso que hoje eu não entendo, tem gente que fala assim, para que isso? Deixa Deus usar do jeito que Ele quer. Verdade. Mas isso escandaliza. Não, meu filho, o que escandaliza é pecado. O poder de Deus não escandaliza, não. Aleluia. Toda vez que a glória desce, toda vez que a presença dele se manifesta, traz salvação, libertação, transformação. A ausência do avivamento está aumentando a quantidade de pecado no meio do povo e de temor. Então Deus está dizendo, volta ao primeiro amor. Lembra-te onde caíste e volta. Eu não sei por que estou dizendo, mas o Espírito Santo está mandando dizer. Tem gente que perdeu a essência, tem gente que perdeu a intimidade, tem gente que perdeu a santidade. Jesus está dizendo para alguém, volta a adorar como antes, volta a buscar como antes, porque o mesmo Deus que começou a te usar no passado é o mesmo Deus que quer te usar no tempo presente para viver o sobrenatural. Então, volta a adorar como antes. Então, aquela senhora chegou na porta do meu quarto, chegou umas 5 pessoas com ela. Uau. Ela tem uns 2 tapas no pé e disse assim, aqui que tem uma missionária que está internada. E eu me joguei no chão. Ela disse, eu estava em consagração na igreja. E Deus me trouxe aqui para orar por você. E o inimigo tinha dito que eu ia ficar careca, mana. Pensa, com a boca desse tamanho careca, a derrota era grande demais da conta. Oh, não, é linda. Você é linda. Aí ela colocou a mão nos meus cabelos e começou a orar da raiz às pontas. Quando ela terminou de orar, ela disse, se tu creres ainda hoje, tu vai ver a glória de Deus. Aleluia. Nossa. Aí ela foi embora, ela não ficou lá. Eita, glória. Ela fez o que Jesus mandou e foi-se embora. De repente, a jovem chega e me topa no chão chorando, cheio de Deus. Ela disse, missionária, por que você está chorando, missionária? E já abraçou comigo no chão chorando também. Porque a presença que está na minha vida tem que incendiar a sua vida, porque fogo de Deus alastra. Isso, é verdade. Glória. O que as pessoas na sua casa estão sentindo quando você chega? O Verdade. que as pessoas do seu trabalho sentem quando você chega? O que as pessoas sentem na igreja quando você chega? Tem que sentir alguma coisa. É verdade. Eu disse para ela, é Jeová Jireh que está aqui, o Deus que cura. Olha. Aí quando eu consegui controlar o choro, mano, que eu peguei os papéis, 3 papéis de resultado de exame, os 3 estavam escrito curada. Aleluia. Todos 3 curados. Eu peguei os papéis e fui direto no meu médico. Ali naqueles dias quem estava me atendendo era o doutor Fernando. Aí eu saí correndo, doutor Fernando. Aí as enfermeiras, estão na sala das enfermeiras. Quando eu chego lá, eu pego os papéis, ele sentadinho na mesa, naquela mesinha que tá cheia de remédios atrás. Aí o doutor Fernando inclinei sobre a mesa, ele olhou e disse, olha aí que meu Jesus faz. Eu joguei os papéis em cima dele. Glória. Aí, ele olhou e disse, não estou entendendo nada. Eu digo, eu vou ajudar o senhor. Tá escrito aí que eu tô curado, eu não tenho mais nada. Aleluia. Aí ele olhou para mim e disse, porém, porque o inimigo sempre vai querer colocar uma vírgula quando Jesus bota um ponto final, viu? Pega essa aí para ti, adorador, que tá nessa live aí, ó. O inimigo sempre vai querer colocar vírgula quando Jesus já determinou um ponto final. Se Jesus disse, o que vai prevalecer na sua vida é o que Jesus disse. Amém. Quando o Senhor deu uma ordem dizendo, olha, esta enfermidade, Marta e Maria, não vai acabar em morte. Qual era a primeira palavra que foi determinada? Não vai acabar em morte. Mas Lázaro morreu. Então, se Lázaro morreu, é porque não acabou. Por quê? Porque Jesus disse que não acabaria.
Então, independente do cenário que está acontecendo, o que vai determinar na tua vida é o que Jesus disse. Apega-se à palavra, pega aquilo que ele tem determinado sobre você e para de olhar para o cenário. Então, de repente, o médico disse para mim, você não vai poder ter mais filhos. Jesus tinha dito que eu teria. E o médico estava dizendo que meu útero estava todo debilitado, que eu não podia gerar. Mas Jesus disse que eu geraria. E Jesus falou, tu vai acreditar nele ou em mim? Eu disse, é claro que é no Senhor, Jesus. Minha irmã, ó. Quando, de repente, passaram-se 2 anos. Sim. Eu volto no mesmo cenário, eu volto no mesmo hospital, eu volto com o mesmo médico, só que a história era outra. Por quê? Quando eu cheguei na porta, eu só disse, doutor Fernando, olha para aqui. Quando ele olhou, mostrei para ele barrigão. Grávida de 8 meses de Ana Luísa, que é essa que eu falei para pegar o violão, para a gente encerrar a live adorando. Sim. Aí Jesus me deu Ana Luísa. Grávida de 8 meses, né? 8. E o médico dizia que eu não podia, que ela não nasceria saudável, dizia que ela nasceria com algum problema, muita coisa colocaram no período da minha gestação, mas o que prevaleceu foi o que Jesus disse. Verdade. Ana Luísa, linda, loira, uma menina extremamente inteligente, levita, está formando em música, multi-instrumentista para a glória de Deus. Olha. E hoje mamãe viaja, e hoje ela tem viajado comigo, mamãe pregando, e ela no som, ela no violão, e ela tocando, Glória. e ela segue adorando. Aleluia, olha que lindo, gente. Meu Deus. Mas mulher, deixa eu te falar, missionária. Oi? Que sotaque seu é lindo é esse, com um sotaque diferente? Me fala, de onde vem? Porque você é Goiânia. Aqui, essa aqui é a Ana Luísa. Olá, um prazer, a paz do Senhor, tudo bem? Olha aí, gente, a prova viva de Jesus. Que testemunho, que linda. Quantos anos você tem hoje? Só rapidinho. Eu vou fazer 17. 17. Linda. Gente, aí tá a prova, né? O que Deus faz, Deus cumpre. Tá aqui na live com nós. Tá aqui, minha amiguinha, pensa. Então, assim, nós temos que somente crer que quem está no controle da nossa vida e da nossa história ele não perdeu o controle. Às vezes, esses dias eu até dei uma saidinha de rede social, porque tava tanta notícia, nega, que tava nos desvirtuando do foco. Né? Muita coisa no cenário político da nossa nação que a gente está vivendo, que eu falei, gente do céu, eu comecei a ficar nervosa, não vou mentir para tu não, comecei a ficar revoltada não, porque é do cão, mas eu comecei a ficar nervosa, eu digo, Jesus, aí eu digo, quer saber? Eu entendi a mensagem. Eu não vou perder o foco, porque como disse Abacuque, num cenário de crise, num cenário político, de afrontas, de grandes adversidades, a Bíblia vai dizer que ele olha para o céu e viu que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Então, Deus continuava reinando, Deus continuava sendo Deus, ele não perdeu o controle. Na nossa história. É verdade. Né? Mas, amada, me fala aí, esse seu sotaque, essa mistura aí, rapidinho, antes do 18 anos de missão no Nordeste. Olha, porque é uma mistura, um sotaque gostoso, né? Aqui tem um pouco do Pará, aqui tem um pouco do Pernambuco, aqui tem um pouco do Recife, um pouco da Bahia. Aí, de repente, minha irmã, se eu tiver calminha, eu falo mais normal. Mas quando eu fico na agonia, minha filha, aí arrasta mesmo. Né? Que lindo! Aí vem mesmo. Amada, então vamos encerrar então essa live com louvor, mas antes disso, gostaria de falar uma palavra para as pessoas. O texto é esse. Luísa, pega o violão, vamos encerrar cantando, Jó, rapidinho. A palavra é essa. Independente do cenário que eu estou vivendo, eu tenho que saber que quem está comigo nele é Jesus. Não perca o foco de quem está na tua vida. Não perca de forma alguma, porque nós estamos vivendo um período que o inimigo ele quer nos confundir e roubar de nós a nossa esperança. Ele quer fazer que nós esqueçamos quem somos. Mas então guarda isso no teu coração. Nesta noite, o que vai prevalecer na sua vida é o que Jesus disse, nada mais e nada menos. Está tudo escrito, está tudo determinado por causa da palavra dele, que opera em nós e através de nós. Viu? Fica ligadinho no que Jesus está fazendo na sua vida e não perca o controle dela. Ai, Dri, mas isso aqui... Olha, eu já passei pela perseguição ministerial no início da minha fé.
zombaram, dizendo quem ela pensa que é. Eu só queria pregar o evangelho. Já passei por calúnias, já disseram coisas horríveis ao meu respeito para ver se eu voltava atrás. Ah, a separação dela é porque fez isso, porque... Não, 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 não. Deus sabe o motivo. Infelizmente, faltou a fidelidade do meu esposo na época e aí rompeu a aliança. Mas aí muita gente, sem saber do que estava acontecendo, e começou a falar as coisas. Eu rompi, porque Jesus estava na minha vida e eu decidi ter Jesus sempre. Então, passei pela crise financeira, que nós tínhamos que orar para ter alimento em casa. E passamos pela crise, o processo da própria separação, que muita gente começou a dizer, agora ela não prega, porque uma mulher divorciada não prega, agora uma mulher sozinha não prega. E aí que Jesus começou a levantar, ele disse, não, minha filha, quem é teu marido sou eu. Quem cuida de você sou eu. Permaneça fiel a mim, eu serei fiel a você. Então, passei por tudo isso, pela depressão, e agora a dor mais doída na minha alma, que eu digo para você que nenhuma das outras que eu vivenciei assemelha-se, é a partida do meu filho. Mas eu devolvi meu filho ao Senhor. Quando meu filho chegou na igreja para o culto fúnebre, o corpo de obreiros trouxe meu filho, um levita, que nunca saiu da presença, um jovem que nunca se desviou do altar, um menino que desde pequenininho tocava, era formado em música, e todos os meus clipes ele estava na bateria, tocando, adorando com a mamãe. Então, quando eu devolvi meu filho ao Senhor, eu estava no altar, de pé, cantando. Recebi o corpo do meu filho cantando. Passei a noite cantando. O sepultei cantando. Porque Deus continua sendo Deus na minha vida e Ele não perdeu o controle da minha história. Então, não olha para o teu cenário. Satanás, ele quer desvirtuar você, os seus pensamentos. Olha para aquilo que Deus tem a fazer através de você e em você. Amém? Ai, que testemunho lindo. É muito Glória lindo. Glória É lindo a seu Deus. testemunho. É muito forte. É muito forte. Deus é bom o tempo todo, né, meu amor? Verdade. Amém. Então, ó, tá aí, posicionado. Aí, eita glória. Vai, bebê, chama da viola. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Oh, glória. Eita, Jesus. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. Missionária, vamos terminar essa live com uma oração final e já vamos agradecer aqui os pessoal por ter assistido. Né? Amém. Vamos orar para a gente orar? Amém. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença aqui estamos, porque o Senhor é bom, porque a Tua bondade dura de geração em geração. Senhor, reconhecemos que Tu estás assentado em um alto e sublime trono de glória. Reconhecemos a Tua majestade. Vá de encontro a cada vida que precisa, Senhor amado, uma resposta no dia de hoje. Que essa palavra que foi lançada permaneça nos corações. Que esta palavra, Senhor amado, venha arder como fogo consumidor, Papai querido. Que não saia das almas, ó Deus de Israel, que elas vão entender que o Senhor continua sendo Deus, que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua no controle. Abençoa
abençoe cada um de uma forma gloriosa. Derrama o teu bálsamo, a cura, a libertação, a transformação. Abre porta onde não tem porta aberta, porque se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não abrir a porta, quem fará? Então eu determino, segundo a tua bondade, a tua misericórdia, através da oração e da fé, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam renovadas, que ministérios sejam erguidos, que vidas sejam tocadas, Senhor amado, de forma extraordinária. Eu profetizo na tua vida, eu profetizo no teu cenário sobrenatural da glória de Deus, que independente do que você está vivendo, Deus é. Independente do que você está passando, Ele permanece sendo seu Deus e não perdeu o controle da tua história. Ele continua governando tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Por essa live. Obrigada por essa participação especial. Foi muita honra para mim, para todos que estão aqui. Também sentiu honrado. Porque como ela falou, ela não está fazendo muita live, né? Agora que está voltando, né? Então também se sinta aí, gente, honrado. Um prazer também foi meu de estar aqui com vocês também, quem está aí, viu? Qualquer coisa, a gente estamos juntos, me segue aí para as mais lives. Depois coloca a live aí compartilhada para eu estar compartilhando aqui também, meu amor, para conhecer o trabalho e projeto que Papai do Céu tem na sua vida, viu? Amém. Vamos estar falando depois sobre essa nossa ida aí, que vai ser uma bênção. A minha casa, ficaram na minha casa, por favor. O irmão Valdeci tá aqui, canta mais uma, deixa, depois eu vou marcar de novo, Valdeci, vai ser uma live só de adoração. Aí a tampa da chaleira vai emborcar, meu filho, que a gente vai misturar a palavra com louvor e você vai ver o pipoco que vai virar esse é verdade, verdade. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Ama a sua vida e conte comigo sempre, meu amor. Amém. A dependência do Senhor. Beijo a todos. Um beijo. Obrigada. Glória. Obrigada. Gente, eu agradeço a todos vocês que têm estado aqui nessa live, viu? Eu desejo vocês aí, ó, uma boa noite. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau.